Bom dia, todo mundo bem? Começou a nossa semana, né? Eu costumo dizer que é uma semana muito boa, nossa semana devocional. A gente acorda mais empolgada, mais nervosa, tremendo, mas é muito bom. Glória a Deus. Vamos orar para nós iniciarmos o nosso dia com o Senhor. Pai, nós estamos aqui e te damos graça, porque nós te amamos, nós te adoramos. Senhor, nós estamos aqui porque nós somos dependentes do Senhor. E estamos declarando que nós precisamos de Ti, Senhor. Pai, toma esse dia nas Tuas mãos, abençoa nossas vidas. Senhor, Tu és o convidado de honra, fica à vontade. Pai, que os nossos corações estejam abertos, a nossa mente, Pai, esteja aberta para receber aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Pai, nos confronta, nos corrige, Pai, nos ensina, nos direciona ao centro da Tua vontade. Pai, nos abençoa, abençoa a casa de cada uma, Pai. Seu Deus, abençoa aquela, seu Deus, que se levantou cedo, se dedicou, seu Deus, Pai, se está pronta, seu Deus, para ouvi-lo, seu Deus, dedicando o seu primeiro ao Senhor. Pai, nós estamos aqui, seu Deus, com o nosso coração aberto, fala conosco, seja feita a tua vontade, Pai, não a nossa, mas a do Senhor. Deus, vai guardando as nossas casas, vai guardando os nossos filhos, seu Deus, vai guardando os esposos, seu Deus, aqueles que já saíram para os seus afazeres, acampa os teus anjos, seu Deus, ao redor das nossas casas. Seu Deus, vai nos guardando a nossa mente, vai nos blindando, seu Deus, e nos cobrindo com o teu sangue. Vai repreendendo todo sono excessivo, todo cansaço, toda empatia, seu Deus, tudo aquilo que impede, toda seta maligna, Pai. Senhor, nós declaramos o teu sangue sobre as nossas cabeças. Nós declaramos uma mente aberta, nós declaramos ouvidos abertos, nós declaramos um coração com terra fértil. Fica conosco e fala como o Senhor quer, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos, te exaltamos no nome de Jesus. Amém. Hoje eu fiquei com a missão, né, de ministrar e glória a Deus por isso. Não é sobre mim, mas é sobre o Senhor, né? E a palavra que hoje eu irei ministrar está lá em Provérbios, se as irmãs quiserem abrir, Provérbios 27, desculpa, Provérbios 27, o versículo 18. Eu já vou lendo para a gente ganhar tempo, porque a hora tá voando. Aí fala assim, o 27, 18. Quem quer que cuide da figueira, comerá seu fruto. Assim também aquele que esperar pelo seu Senhor será honrado. Quem quer que cuide da figueira, comerá seu fruto. Assim também aquele que esperar pelo seu Senhor será honrado. Hoje eu irei falar um tema que é sobre o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Nós estamos abordando, né, o devocional Mulheres Enraizadas. Hoje nós entramos na quarta semana e vamos abordar esse assunto, né, que está com base bíblica aqui em Provérbios. Provérbios nós sabemos que é um livro de ensinamentos, né, traz muitos ensinamentos para nós, e glória a Deus, é um dos livros assim, que eu inicio o meu ano, é uma coisa minha, e traz muitos princípios que é legal, né, nós aplicarmos na nossa vida. E eu quero aqui já dizer para as irmãs, o que eu vou falar aqui não é algo assim que é um padrão, tá? Quero que as irmãs fiquem bem atentas ao que eu vou dizer aqui, para depois não se tornar uma militância, né? Não dizer, é algo que eu tenho. Não, são princípios, são os conselhos, né? Que vai ser dado, que foi extraído da Bíblia com muito cuidado, com muito zelo, que é algo que nós podemos, como é que se diz? Adicionar à nossa rotina, que nós podemos adaptar à nossa rotina, tá? Não é nada padrão, o que é padrão é o evangelho, sabe? Que é nós vivermos o evangelho e temer ao Senhor, tá? Aqui são alguns conselhos que nós podemos adaptar à nossa rotina, tá? Porque aqui a palavra de Deus fala, né, sobre o cuidado. O que é o cuidado, né? Ela deu o exemplo aqui da Bíblia, onde Salomão fala que quem cuida de uma figueira terá o fruto, né? Assim como todos nós sabemos que todo agricultor, aquele que cultiva, quando planta, a intenção é de colher os frutos para se alimentar, né? Mas durante todo esse plantio tem um cuidado, porque se não tiver o cuidado, desde quando coloca a semente lá na terra, para que os pássaros, as aves de rapinas não venham, não comam a semente, se não houver esse cuidado, não vai haver uma planta que ela vai crescer, que ela vai frutificar, vai dar frutos, né? Então, esse já é o primeiro cuidado, onde se dá
cultivo, né, da planta. E assim são com as demais, é com a mangueira, é com a goiabeira, é com a laranjeira, e assim somos nós na nossa vida também. Se nós não cuidarmos de alguma coisa da nossa vida e de algo que o Senhor nos confiou na nossa mão, futuramente a gente vai se perder. E uma das perguntas que eu tirei lá do devocional é a primeira que eu quero deixar em aberto, não quero que as irmãs respondam, é uma reflexão, é uma pergunta para nós, que ela fala que é: como está a sua vida diária com Deus? Né? Esse é um cuidado que nós temos que ter diariamente. Como está sendo o cuidado da nossa vida, né? Nosso diário com Deus, o nosso tempo de oração, nosso tempo de jejum, a nossa entrega, a consagração. Será que nós estamos cuidando? Será que nós estamos zelando? Eu vou fechar aqui, porque os outros pontos que eu quero abordar, com alguns conselhos que eu fui estudando e fui tirando, o primeiro que eu quero perguntar, que eu quero abordar, é sobre o casamento, sabe? Sobre o cuidado em um casamento. Como é que está sendo o seu casamento? Como está sendo você dentro do seu casamento? Porque um casamento, ele requer cuidado, ele requer zelo, e antes de eu abordar esses conselhos aqui, eu quero ler para as irmãs o que é a definição de cuidado, que eu pesquisei no dicionário e é algo que fala assim: o cuidado é uma simples atitude complexa que vai além de uma simples ação, envolvendo atenção, zelo, responsabilidade, envolvimento afetivo, respeito à dignidade do outro, sendo uma escolha diária de estar presente e acolher necessidades físicas e emocionais, não se limitando a apenas cuidar do próximo, mas também de si mesmo, autocuidado. Essa é a definição de cuidado que o dicionário traz para nós, e é algo simples, é uma escolha. Cuidar é uma escolha. Nós decidimos se queremos cuidar ou não. E dentro do casamento é uma escolha diária. Será que nós decidimos cuidar do nosso casamento? Será que nós estamos decididos a cuidar do nosso esposo, como esposa, como mulher? O primeiro ponto que às vezes muitas mulheres se perdem com o decorrer dos anos de casado e tudo, fala, eu tenho 5 anos de casado, eu tenho 10 anos de casado, eu tenho 15 anos de casado, são os zelos diários, são os cuidados diários que no decorrer, na rotina, no corre-corre ali, vai se perdendo, sabe? Vai se perdendo no cuidado de estar sempre pronta para o esposo, de ter aquele olhar mais cuidadoso para as pequenas coisas, como, por exemplo, como que você, eu vou falar bem claro, assim, né, que só temos mulheres aqui, como que você se veste para receber seu esposo? Será que você tá aquela sempre desarmada, sempre aquela com um short lá embaixo, ou sempre tá de pijama, sempre tá com aquele camisetão, sempre tá, eu sou a dona de casa, meu esposo está chegando. Então esse é um ponto, mas é coisa simples, mas é coisas que precisa ser dedicado com zelo e com amor, porque você está recebendo seu esposo. Você decidiu amar essa pessoa para o resto da sua vida. Então, no casamento, requer esse cuidado. E o homem, ele gosta de olhar para sua esposa e ver, mesmo que eles não demonstrem, a gente sabe que as pesquisas, né, e na ciência, o homem, ele pensa dentro de uma caixinha, né? Nós, mulheres, não. A gente pensa e demanda várias coisas ao mesmo tempo. O homem não, ele é sempre dentro daquele pensamento, mas no dia que ele chegar do trabalho e te encontrar, você que chega primeiro, ou fica em casa, sua rotina é de ficar em casa, esteja mais pronta, esteja mais arrumadinha, o seu cabelo, mesmo que esteja de coque, mas que seja um coquezinho arrumado, sabe, um batonzinho, esteja bem aparentada. São coisas que estará cultivando o seu casamento, sabe? Não é porque, eu casei, o amor vai sustentar. Não. O cuidado, o zelo. Ou você é aquela mulher que desautoriza seu marido na frente de outras pessoas? Será que você não é aquela que desautoriza seu esposo na frente dos seus filhos? Que sempre tem algo para resolver quando está na mesa com os filhos, com uma visita, com o pai, sabe, com a sogra, com o sogro? Você já viu aquele tipo de mulher que sempre deixa algo para resolver quando a mesa está bem ampla,
quando tem bastante gente no lugar, que parece que tem prazer em desautorizar o marido, é a mulher que a gente fala que ela, a mulher ranzinza, sempre tem algo ali para nunca estar satisfeita, sempre está insatisfeita com o marido, sempre tem algo para desautorizar. Isso é uma falta de cuidado, isso é uma falta de zelo, sabe? Coisas, intimidades, conversas para ser resolvidas tem que ser entre o esposo e a esposa. Nada de expor para outras pessoas. Será que você é aquela mulher que sempre reclama do seu marido para as outras? Quando você se junta com um amigo, ou quando você se junta com um líder, com alguma outra pessoa do seu trabalho, você é aquela que sempre tem algo a falar do seu esposo? Que ele é isso, que ele é aquilo, que ele não satisfaz os seus desejos, que ele não te dá a sua mesada no tempo certo. Gente, isso é tão feio, é tão assim, eu não sou casada, mas eu tenho, é, como é que se diz? Estudado e sempre tenho procurado aprender esses tipos de conselho com os mais velhos, sabe? Eu tenho procurado a referência de pessoas na minha vida para mim, sabe, aprender. Porque eu quero casar futuramente, né? Então, são escolhas diárias que eu sempre estou procurando, sempre tenho um casal de referências na minha vida, de pessoas bem mais velhas, e eu fico observando, sabe? Porque eu quero aprender. A gente não nasce pronta, sabe? Você não entra num casamento pronta, sabe? A gente muitas das vezes não teve quem foi casado muito novinha, sabe? Nos tempos mais para trás, não entrou num casamento pronto. O casamento ele se constrói diariamente, sabe? É uma escolha, é uma é um cuidado que você decide a cuidar, a zelar, sabe? Diariamente. Então são coisas que a gente precisa ter esse cuidado, ter esse olhar mais clínico, sabe? Ter essa sabedoria de não expor o seu marido para outras pessoas, mesmo que ele seja aquela pessoa que você quer esganar pelo pescoço naquele dia que ele te fez raiva, fez coisa, mas guarda a sua casa, guarda a vida do seu esposo, porque no final vai ser só você e ele. Você está construindo seus filhos, daqui a pouco você está projetando eles para sair do seu ninho e vai ficar só você e seu esposo. Então, tenha essa sabedoria de guardá-lo, de honrar ele na frente dos seus filhos, sabe? Mesmo que seja uma ordem ali, às vezes ele fala meio atravessado, alguma coisa, deixe para depois você falar com calma, olha, eu não gostei dessa atitude, mas não desautoriza, sabe? Não tira essa autorização do homem na frente de ninguém, sabe? Tem esse ponto de gentileza e educação para falar, sabe? É um zelo e é onde você vai estar plantando para depois colher esse fruto, tá? Como é que tá as suas peças íntimas? Como é que tá a sua lingerie? Sabe? Como é que tá as suas gavetas? Como é que tá as cuecas do seu esposo? Sabe? Quem cuida dessa parte é a esposa. Mesmo que ele chega com a comprinha de cueca, algumas coisas que tem alguns homens que gostam de comprar, sabe? No detalhe tudo, mas quem cuida é a esposa. Dá uma olhada num sábado, levanta. Eu vi algo bem legal, eu sigo a Karina Rizati e tem um livro dela feminina que ela aborda um pouco, né? Ela fala assim, tira um sábado para sentir os cinco sentidos da mulher. Às vezes aquele sábado você está em casa, abre uma gaveta, dá uma olhada, às vezes tira aquela cueca que está meio desgastada, tira aquela calcinha que está meio desgastada. Seja intencional no seu casamento, sabe? Seja intencional em todas as áreas, tá? Que isso vai relativar vai trazer à flora a intimidade de vocês, sabe? Não vai ser só aquela coisa, eu casei, pronto. Você é aquela mulher que sempre tem dor de cabeça quando seu marido te procura, sabe? O ato, a relação sexual é um ato de adoração ao Senhor. Então, se você está se negando isso ao seu marido, a não ser um caso de doença, a não ser um caso bem, assim, delicado, mas você tem essa obrigação de cumprir o papel de esposa. E se você sempre nega a estar junto, a ter uma relação íntima com seu marido, você está dando brecha para o diabo entrar no seu casamento. Então, é um cuidado assim, que você tem que ter, sabe? É um entendimento que você tem que sempre trazer, consagrar ao Senhor, pedir. Se você não tem desejo de ter relações sexuais com seu marido, ore.
Ora a Deus por isso. Esses dias eu vi uma ministração falando sobre isso, sabe? Eu achei tão interessante que ela falou assim, ela abordou, ela falou assim, a gente ora pela vida financeira, a gente jejua pelo nosso ministério, a gente faz jejum pela nossa família e tudo, mas você já fez algum jejum, alguma consagração em relação à sua vida íntima entre você e seu esposo? Isso também é santificação, isso também é adoração ao Senhor. Tá? Que você seja essa mulher sábia e começa a verificar esses pontos que precisa ter esse cuidado, ter esse zelo dentro do seu casamento. Porque você é a mulher, você é a feminina, você é aquela que vai trazer gentileza, feminilidade, sabe, para os seus momentos de prazer, para a sua cama, sabe, para o cuidado, para esse olhar matrimonial dentro do seu casamento, entre você e o seu esposo, tá? E o outro ponto que eu quero abordar é sobre a nossa casa, sabe? O cuidado, o zelo com a nossa casa, com o nosso diário. Eu sei que nós trabalhamos fora, sabe? Por isso que eu disse, não é um padrão, não é algo que você tem que pegar e dizer assim, eu tenho que copiar isso, eu tenho que viver isso aqui. Não, você vai se adaptar à sua rotina, são conselhos, tá? Quando nós lemos lá o Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, nós sabemos que a mulher virtuosa, em primeiro lugar, é aquela que teme ao Senhor, tá? Não é algo que você tem que deixar de trabalhar fora, que você tem que deixar de cumprir um ministério lá fora, para estar exclusivamente dentro da sua casa, entendeu? Você tem sim, se você tem essa como é que se diz, essa oportunidade de ficar fora, dentro da sua casa, em tempo integral, amém, glória a Deus, também é louvável. Se você tem a parte de ficar parcial, louvado seja Deus, muito bom também, tá? Não é algo que não é uma, como que se diz, não é uma militância, que hoje tem que ser obrigatória a mulher viver exclusivamente dentro de casa. Não, nós sabemos a realidade da família, de nós brasileiros, sabe, que a mulher ajuda aí fora, são empresárias, advogadas, médicas, entendeu? É isso que o que eu estou falando é o cuidado, é o nosso zelo. Mesmo nós trabalhamos fora, o cuidado da nossa casa, responsabilidade nossa. Mesmo que você tenha alguém que te ajuda nos seus serviços diários, alguém que cuida da sua casa para você, sabe? A responsabilidade, a demanda é sua, tá? O cuidado, aquele olhar clínico de pôr uma mesa, de fazer uma comida que seus filhos gostam, que o seu esposo gosta, de olhar uma louça, de olhar uma roupa de cama, sabe? São esses zelos, são esses cuidados, tá? Não quero que depois as irmãs pensa que é um padrão, tá, gente? Tá? São conselhos, tá? Digamos assim, são conselhos. Quando nós buscamos conselho com a nossa avó, né? Eu gosto muito, eu tenho uma amiga que ela tem muitos anos de casada, eu acompanho ela, os panos de prato, sabe? Eu gosto dos meus panos de prato sempre bem limpinhos, sempre bem passados, e às vezes está com algumas dificuldades de tirar a mancha e tudo. Eu sento com ela, eu pergunto, sabe, sobre o. Eu tenho um filho adolescente, eu gosto sempre que ele anda limpinho, arrumadinho, e tem aquela fase do adolescente que eles gostam de andar meio assim bagunçadão, né? Com um casacão, ou pão desodorante fica meio manchado, assim. Então eu tava com uma certa dificuldade das blusas brancas dele. E por incrível que pareça, a pessoa gosta só de roupa clara. Enfim, resumindo, eu fui para ela, perguntei, falei, como é que faz mais para tirar? Porque eu já botei todos os produtos possível para tirar as manchas do desodorante das roupas do Gustavo e tal. E ela me ensinou algo tão simples, ela água morna, bicarbonato e espreme um limãozinho que vai funcionar. Gente, funciona. E assim eu aprendi. Então, são conselhos, tá, irmã? São conselhos, tá? Então, assim, vejamos de uma forma clara e ampla sobre esses conselhos que são nos dados. Assim como Salomão atribuiu o livro de Provérbios com os conselhos, com sabedoria, conhecimento, sabe? Que fala aquele que busca sabedoria, né? Busca o algo mais precioso. Então, assim somos nós dentro da nossa casa. Sabe que muitas das vezes nós deixamos de servir a nossa casa com o melhor, porque nós não temos esse olhar, esse cuidado. Às vezes nós deixamos a louça melhor para o próximo, às vezes nós deixamos a roupa de cama melhor para a visita. Não que nós não iremos oferecer o melhor para as nossas visitas, claro, mas primeiro começa a oferecer o melhor para a sua família. Sabe, o melhor prato, a melhor louça, sabe? A melhor roupa de cama, o melhor jogo de toalha, nem que seja dois, sabe? Mas ofereça o melhor.
Coloque lá no banheiro a melhor toalha para o seu esposo, a melhor toalha para os seus filhos. Sabe, se você não tem tempo de fazer uma mesa póstuma, um almoço póstumo, faz um café da manhã, sabe, tira um fim de semana, tira um feriado, faça isso. Gente, eu sei que a nossa vida é corrida, sabe, mas se nós se apegarmos sempre à rotina, sempre em cima dessa rotina, dizer, ah, eu não consigo porque minha rotina é... A gente não vai viver, gente. A gente vai viver no automático. A gente não vai se desfrutar da nossa família. A gente não vai desfrutar do casamento, a gente não vai desfrutar daquilo que o Senhor nos deu, que é o nosso diário, que é o nosso ordinário, que é a nossa casa, tá? A gente sempre vai viver em função da rotina, da correria. Então, a gente tem que priorizar, decidir, falar assim, eu decido, no dia de hoje, sentar e tomar um café com meu esposo. Eu decido hoje montar uma mesa para os meus filhos. Eu decido hoje fazer uma sopa e tomar à noite com os meus filhos, meu esposo. Eu decido hoje tirar um momento de brincadeiras, sabe? Jogar. Isso são cuidados, são zelos, e você tá plantando para depois você colher. Você é aquela mãe que sempre se arruma para os seus filhos. Eu tive uma experiência muito legal. Depois que eu tive uma transformação sobre o meu estilo e tudo, né? Eu sempre mantive assim, arrumada em casa, tudo. E é engraçado que eles gostam de nos ver arrumados. Nossos filhos, ele gosta disso. O esposo de vocês, eles gostam disso, sabe? Sempre quando eu me arrumo e tudo, Gustavo, no início ele já falava assim, uau, mãe, a senhora vai para onde? A senhora já vai sair? Sabe, ele olhava assim com aquele olhar de espanto e elogiava, nossa, mas a senhora tá tão bonita. Aí hoje, às vezes, teve um dia que eu saí assim, bem mesmo explorar, acho que eu fui fazer algo rapidinho na rua, né? Eu falei assim, mãe, a senhora vai sair desse jeito? Eu falei, opa, o negócio virou, né? Assim, mas para vocês verem como eles prestam atenção, como eles gostam de nos ver arrumado. Sabe, não é você botar um salto dentro da sua casa, gente, não é isso, sabe? É o zelo, é o cuidado, o cabelinho arrumado, sabe? Uma blusinha passadinha, uma bermuda organizadinha, um pijama, você que gosta de ficar o domingo de pijama, um pijaminha mais aparentado, mais bonitinho, sabe? Dê esse prazer para você, você é um momento especial, sabe? Você é a pessoa especial para os seus filhos, você é a pessoa especial para o seu marido, você é a pessoa especial para a sua casa, tá? Então tenha esse cuidado com a sua casa, esse zelo, sabe? Nada quebrado, nada aquele montão de coisa, tenha o que você vai usar, tá? Com zelo, com cuidado e com dedicação. E o outro ponto que eu quero abordar é sobre o ministério, sabe? Como nós temos cuidado do ministério que o Senhor tem nos confiado? Se nós fizermos tudo isso aqui, se você é uma boa esposa no seu casamento, se você é uma boa esposa dentro da sua casa, que você zela com cuidado, com amor, com dedicação, exerce o seu papel lá fora com toda a dedicação, no seu profissional, no seu trabalho, você tem habilidade e você tem autorização para exercer o ministério que o Senhor te deu. Tá? Não adianta nós queremos exercer um ministério, sendo que essas demais coisas estão, sabe, pecando. Nós estamos pecando nessas outras áreas. O Senhor só nos dá habilidade e autorização para cuidar de outras coisas se nós cuidarmos primeiro dessa. Porque é o ordinário, é o simples, ninguém está vendo. Sabe, não tem plateia. Sabe, não tem auditório. Sabe? Então, a partir do momento que nós cuidamos dos nossos panos de prato, nós cuidamos da nossa lingerie, nós cuidamos dos nossos filhos, nós temos essa autorização para sentar, aconselhar uma esposa, uma recém-casada, sabe? Nós temos autorização para cuidar de uma mulher que está em um processo de divórcio, sabe? Você vai ter bagagem, o céu te autoriza. Tá? Não é uma desculpa de dizer assim, ah, minha família é meu primeiro ministério. Sim, a nossa família é o nosso primeiro ministério, temos que executá-lo e exercer. Só que o Senhor nos confia também um ministério. Nós somos ambas, sabe? O ambas é você fazer várias coisas com dedicação e com prudência, sabe? Não é se agarrar em uma única coisa, é você saber priorizar, é você saber dividir cada coisa no seu devido tempo e com sua devida prioridade, tá? Porque se nós não servimos ao Senhor num ministério, se você tem um chamado para louvar, louva. Se você tem um chamado para pregar, prega. Se o seu chamado é você ir ao hospital visitar os doentes, vai, leva uma palavra, leva um abraço, um confronto. Se o seu ministério é servir
em obras sociais, em servir cestas básicas, em cuidar de crianças, esse é o ministério. O ministério não se refere apenas a um microfone e um púlpito, não, tá? Quando se fala de ministérios, se fala daquilo que o Senhor nos confiou. A gente vê os exemplos de mulheres que seguiam a Jesus, sabe? Elas tinham família, sabe? Eu fico tentando assim, imaginar como que era a demanda naquela época, daquelas mulheres que serviam ao Senhor, sabe? Que tinham os ministérios, que abria suas casas e recebia aquele monte de homem faminto, aquele monte de discípulos, sabe, ali, que recebia outras pessoas, os apóstolos que andavam cansados, tudo. Eles tinham famílias, sabe, e elas se dedicavam com zelo, com honra e com dedicação. Que nesta manhã nós possamos pegar esses conselhos e atribuir dentro da nossa rotina, atribuir dentro da nossa casa, sabe, a ser mulheres virtuosas, temente ao Senhor, porque é isso aqui o que significa ser virtuosa. É lindo o versículo lá, quando fala de provérbios, né, a mulher virtuosa quem achará, né, então que nós possamos ser achados dentro das virtudes, dentro dos talentos que o Senhor nos confiou, sabe, são conselhos simples, que às vezes a sua mãe já te falou, a sua avó já te falou, são conselhos que, mas na demanda, a gente termina esquecendo, a gente termina deixando ir no automático, tá, que nós possamos resgatar esse cuidado, esse olhar feminino, esse zelo para dentro das nossas casas, esse zelo, porque a ciência e a psicologia, ela fala que a nossa casa, ela reflete quem nós somos. Se você tem uma casa toda bagunçada, toda em desordem, toda desorganizada, você pode olhar para a sua vida emocional, que ela vai estar desorganizada. Ela vai estar uma demanda que nem você está conseguindo se organizar, que nem você está conseguindo se entender, tá? Porque reflete. Isso reflete e é claramente sobre isso, tá? Que esse versículo fala que quem cuida da figueira vai ter o fruto. E se nós podemos começar a olhar e ver as áreazinhas que nós precisamos ter mais um cuidado, ter mais um zelo, sabe? Se atentar com dedicação mesmo. Lá em Colossenses fala que tudo aquilo que a gente for fazer, fazemos como se fosse para o Senhor. Então, arruma sua casa como se você fosse receber o Senhor todos os dias, sabe? Sirva ao Senhor no seu ministério, nem que seja levando um copo de água para o seu pastor, mas sirva como se fosse para o Senhor, no seu trabalho, sabe? Seu esposo, tudo é para o Senhor, tá? Que as irmãs, eu espero que as irmãs tenham recebido de uma forma clara, sabe, que são os conselhos, e que Deus abençoe o coração de cada um, a casa de cada um, a vida de cada um, o diário de cada um, tá? Que os seus filhos, seu esposo, aqueles que estão à sua volta, possa ver Cristo dentro de você, sabe? Você seja uma inspiração para as mais novas, ou até mesmo para as outras mais velhas, sabe? Tenha esse cuidado, você sempre tem um fruto a oferecer, sabe? Porque a sua figueira sempre vai ter, sempre vai florescer, sempre vai frutificar, tá? Para você ter algo a oferecer para as outras pessoas, porque não é sobre nós. Aquilo que nós aprendemos não tem que parar em nós, sabe? É através de nós. O Senhor primeiro tratou as nossas raízes, sabe? O Senhor tem trago assim, uma bagagem, uma abordagem de cura sobre as nossas vidas para atribuir em outras áreas, tá? Que Deus te abençoe e que alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Senão nós vamos orar para nós encerrarmos. Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos e obrigada por esse dia, Senhor. Pai, traz à nossa memória aquilo que precisa ser mudado. Traz, Seu Deus, à nossa memória, Deus, aquilo que nós precisamos melhorar como esposa, melhorar como mães, melhorar como servos, Seu Deus, como ministra do Senhor. Pai, o nosso coração, Seu Deus, é terra ensinável, é terra fértil, Pai. Seu Deus, traz sobre nós, Seu Deus, uma clareza, Seu Deus, no nome de Jesus. Seu Deus, nos ensina, Seu Deus, a ser mulheres prudentes, a ser mulheres coerentes e tementes ao Senhor. Pai, obrigado pelo dia de hoje. Abençoa a vida de cada irmã, Seu Deus, com graça, com sabedoria, com uma porção, Seu Deus, de sabedoria especial, Seu Deus. Pai, nós te agradecemos e te honramos no nome de Jesus. Amém.